E a gente começa hoje falando de um assunto bem nosso, assim, bem de cidades, né? Consumidores de bairros periféricos acusam a Copasa de não medir hidrômetros e aumentar as contas de água. Moradores levam um susto atrás do outro nos últimos meses. Em alguns casos, os valores pularam de R$ 80 para R$ 800. Eles dizem que não conseguem nenhuma explicação da Copasa. Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Meu caro, nós temos pelo menos 3 possibilidades. Uma delas, erro na logística da empresa. A segunda, bem provável, como esse é um serviço terceirizado, falha do leturista. A terceira, não é improvável. O cidadão não está em casa, o leturista passa e não vê. Então eu acabo de sugerir ali para a Ellen, para o Pablo, nossos colegas da produção, uma reportagem diferente. E já liguei para a Ana Luísa, que é a chefe da assessoria da Copasa, para que ela ajude, no sentido de que a Itatiaia vá à casa de pelo menos 2 ouvintes, como técnicos da Copasa, e conversem com o morador, para detectar onde que está o erro. De repente, nós vamos contribuir para uma mudança no procedimento de leitura da empresa. E outra coisa que me ocorreu, aliás, não me ocorreu, alguém disse isso lá, não sei se foi a Ellen, e eu concordo muito, e sugeri também que pergunte, se já não temos condições, já não temos tecnologia para medição remota. Não precisa do ir o leturista. Mas, enfim, eu acho isso muito grave. E acho que o melhor remédio para esse tipo de coisa é ir lá, as 3 partes. A Copasa, que é a empresa que tem que prestar um bom serviço, o usuário que está chateado, e a Itatiaia, que é a Rádio de Minas e a Voz dos Mineiros, meu caro. Pois é, o Ricardo Kertzmann, ontem eu estava na redação e eu adoro, vez ou outra, atender alguns telefonemas para entender mesmo o sentimento das pessoas. E um desses telefonemas era de um senhor lá do bairro Letícia que reclamava exatamente disso. Olha, eu cheguei a correr atrás de um leiturista e ele disse que não precisava fazer a leitura aquele mês. Quando a minha conta chegou, a conta veio num valor inacreditável. E aí eu fico pensando, se fosse com você, os R$ 800 ao invés de 80, você fica nervoso, vai debater, coloca um advogado em cima, paga. E um senhor que ganha um salário mínimo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Ô, Júnior, isso acontece com relativa frequência. Eu mesmo já passei por 2 ou 3 casos semelhantes de valores muito, muito acima do normal. E não obstante aquilo que o Eduardo já acabou de falar, dessas 3 situações, eu estava conversando ali fora com o nosso Assir Antão. O Assir, para quem não sabe, já trabalhou na Copasa também. E o Assir contava que, na época dele, isso já há muitos anos, já havia esse tipo de situação também. E na maioria dos casos, o problema estava dentro das casas, com vazamentos. Isso, às vezes que aconteceram comigo, Júnior, como eu falei, pelo menos em 2 delas a culpa era minha também. Eram vazamentos ocultos, a gente não vê esses vazamentos, às vezes a tubulação é muito antiga, quem mora em casa sabe que tem muita tubulação, quando a gente compra uma casa, elas já estão enterradas, a gente nem sabe como foi feito, esse vazamento é por baixo da calçada, por baixo do terreno, a gente não vê a água escorrendo e ocasiona esse aumento de conta de luz. Eu acho assim, como o Eduardo falou, são 3 situações que a gente tem que olhar, mas a gente não pode desprezar também a culpa, vamos chamar assim, do próprio consumidor que não está atento com o vazamento dentro de casa. Ô Rita Mundinho, olhando para essa situação, o Ricardo trouxe algumas situações, o Eduardo outras situações, mas uma coisa ainda assim me deixa meio pé da vida. Eles não conseguem nenhuma explicação da Copasa. Porque se você faz a reclamação, a Copasa diz, olha, vamos lá verificar o seu imóvel. O problema está aqui. Não, foi um erro nosso, foi um erro seu. Mas a Copasa não abre esse diálogo, pelo menos com os ouvintes que reclamaram aqui na Itatiaia. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. São vários ângulos em cima desse problema. Pode ser culpa da Copasa. A rede de água, a gente tem visto a falta d'água em alguns bairros de Belo Horizonte, coisa que não acontecia. A gente tem que partir do pressuposto que a rede tem que estar com água 24 horas por dia. Na ausência da água, pode ser que o ar ele faça com que o hidrômetro rode. Então pode ser sim culpa da Copasa por causa dessas interrupções no fornecimento de água, pode ser o problema interno da própria casa, mas quando a gente tem um problema localizado com várias casas, eu acho que aí o bom senso manda, na minha opinião, como o Eduardo falou, vamos buscar a solução e achar o problema. Ficar aqui conjunturando não adianta nada. Se eu fosse da Copasa,
eu suspenderia a cobrança, porque se a pessoa não tem essa culpa, se ela tem um consumo registrado historicamente e esse consumo dispara, é porque algo aconteceu. Se esse consumo dispara em várias casas, a chance do problema estar no fornecimento e não na rede interna é maior do que o problema estar na rede interna. Não é papel da Copasa verificar o encanamento e a condição do encanamento das casas. Isso é um problema do proprietário. Mas sim, a Copasa tem a obrigação, se há uma reclamação, é um direito do consumidor, é uma prestação de serviço. Então eu suspenderia nessa área afetada o pagamento dessas contas por um determinado período de tempo e até mesmo, se for o caso do problema ser interno, seria uma questão assim de até haver um parcelamento, porque é uma situação que não é uma situação recorrente, inusitada e que está localizada. Então é um problema localizado, fica mais fácil levantar as causas do problema, identificar o problema, mas tem que haver uma cooperação das duas partes aí para a solução definitiva do problema. Só para arrematar esse assunto, estou lembrando aqui o saudoso Ricardo Bechá, e ele falava muito disso. Quando um ouvinte pega o tempo dele e liga para uma redação, em 99% das vezes ele tem razão. A pessoa não vai parar para ficar ligando e dizer aqui para mim, igual eu atendi a ligação, que o leiturista não fez a leitura e estava pulando casas, estava sorteando casas para fazer a leitura. Então, me parece que tem um problema pontual com os leituristas e isso precisa ser olhado pela Copasa. E quando a gente com o ouvido nosso treinado de geração, quando um ouvinte liga, a gente ouve. Quando 2 ouvintes ligam, a gente escuta com atenção. Quando 10 ligam, a gente tem que fazer matéria imediatamente. Tomara que a gente continue olhando esse assunto. Júnior, esse lance então do leiturista não fazer a leitura piorou. Então tem que parar. Vamos parar aí, não cobra de ninguém até achar o culpado. Algo precisa ser feito porque o turma já sofre demais. Porque a Copasa, normalmente nas áreas periféricas, nem água consegue entregar. Imagina fazer a leitura, né? Turma, quer dizer, faz a leitura e ainda cobra mais caro.